Então, pessoal, como vocês sabem, a prova de língua portuguesa será dia 9, segunda-feira. Deixa eu só verificar, acho que é segunda, é terça. Segunda-feira. Segunda-feira, dia 9. E no conteúdo dela, no cronograma, eu coloquei para vocês estudarem regência. Regência vocês ainda não estudaram, e também não se preocupem que eu não vou colocar coisas que eu não expliquei. Eu vou colocar o básico de regência, que vocês vão ver na aula de hoje e amanhã também. E segunda, eu vou fazer uma revisão com vocês. Amanhã eu vou passar uma atividade para casa, com concordância nominal, contendo questões de concordância nominal, concordância verbal, o uso de este, esse e aquele, e regência. Então, eu vou abordar os 4 assuntos na revisão de amanhã, para que vocês em casa respondam. Segunda, faremos a correção durante a aula, e à noite eu mando o link da prova. Então, vai ser bem tranquilo. Sobre regência, não se preocupem. Alguém poderia fazer a leitura da tira? Porque aqui pela tela não fica muito boa a qualidade. Alguém poderia fazer a leitura? Página 241, livro didático, leitura da tira. E aí, quem pode fazer a leitura? Maíla, Renata, Heloíse. Voluntário para ler a tirinha? Pode sim. Tá. Luzia, você sabia que o verbo assistir pode ser usado também no sentido de morar? Sério, Luísa? Que esquisito. É mesmo, veja só. Como o Preá mora em Roda de Fogo, você pode dizer que ele assiste nessa comunidade. Preá, você assiste em Roda de Fogo? Não, nunca assisti esse filme. Então, ó, observa a confusão do verbo assistir na tirinha Luzia e Luísa, ou é Luísa e Luzia? Luísa e Luzia. Preá conhecia o sentido com que Luzia utilizou o verbo assistir? Ele conhecia, gente. Primeiro, ela diz que o verbo assistir ele pode ser usado no sentido de morar. E o Preá não entendeu. Ele mora em Roda de Fogo, mas ele entendeu. Ele achou que era um filme, né? Porque para Preá, o verbo assistir só é usado no sentido de ver. Então, ele não entendeu. Pesquise no dicionário mais um sentido que pode ser dado ao verbo assistir. Alguém que está com internet, todos estão, na verdade, mas alguém que possa pesquisar o significado do verbo assistir. O verbo assistir tem alguns significados. Quem pode pesquisar? Só pesquisar significado de assistir. Pesquisei. E aí? Primeiro é assim, estar presente a determinado fato, ocorrência, presenciar. Aí o 2 é ver e ouvir. Então, ver, ouvir, estar presente, presenciar. E ainda tem mais outro, que eu acho que não apareceu aí, mas tem outro, que é o verbo morar. Que tem a ver com morar, com residir em algum lugar. Vocês sabiam que o verbo assistir ele pode ser usado no sentido de morar? Não. Eu não sabia, não. Então, ó, gente, o verbo assistir ele pode ser usado também no sentido de morar. Quando eu digo assim, eu moro em Arapiraca, eu assisto em Arapiraca. Por quê? Quem assiste, assiste em algum lugar. Então, assistir
São essas coisinhas que eu quero que vocês prestem atenção na prova. Então, eu vou utilizar verbos que eu estou explicando na hora da prova, já que eu não vou ter tempo de passar um mês dando aula de regência, 15 dias. Então, o que eu puder, eu vou utilizar. Só o que eu tiver visto com vocês aqui. Então, gente, ó, o verbo assistir... Deixa eu diminuir a letra aqui. Então, o verbo assistir, ele pode ser no sentido de ver, que é o que nós conhecemos, que é o que diz, eu assisti um filme. Nós dizemos um filme, viu? Observem isso. Mais à frente, vocês vão entender que não é correta a forma que falamos. Assistir no sentido de ver, que é o que mais utilizamos. Assistir. Deixa eu colocar para não ter que repetir. Então, tem no sentido de ver, tem no sentido de morar e tem assistir no sentido de ajudar. Olha quantos sentidos tem um verbo assistir. Ver, morar e ajudar. Ele tem 3 sentidos. E o bom é que vocês façam como o Antônio está fazendo. Peguem um marca-texto, uma caneta e vão anotando aí do lado do livro ou no caderno. E agora vamos entender mais quais são essas variações do verbo. Como você vê, o verbo assistir pode apresentar mais de um sentido, além do mais comum, que é ver, presenciar. Mas esse verbo é utilizado comumente com quais sentidos? Quais são os sentidos, normalmente, que vocês já ouviram do verbo assistir? Em nono ano, um ponto de participação, viu? Ver. No sentido de ver só. Alguém já ouviu em algum desses 2 sentidos aqui? Morar e ajudar? Alguém ou não? Não. Não? Então, vamos ver. Tá, deixa eu ter esse texto aqui. Na língua portuguesa, como você sabe, deixa eu ver quem falou aqui. Já aceitei, Maíra. Obrigada por avisar. Na língua portuguesa, como você sabe, as palavras não são ditas ou escritas em qualquer ordem. Elas são empregadas conforme pronto, voltei, fui espirrar. Então, cadê? Deixa eu fazer a leitura aqui novamente. Na língua portuguesa, como você sabe, as palavras não são ditas ou escritas em qualquer ordem. Elas são empregadas conforme leis combinatórias, que são a origem da gramática da língua. Uma dessas leis diz respeito à capacidade de algumas palavras têm de fazer exigências. Exemplo disso são os verbos e alguns nomes. Tecnicamente, essa capacidade é chamada de regência ou transitividade. Quando a palavra que exige outra é um verbo, temos um caso de regência verbal. E quando o termo regente é um nome, temos um caso de regência nominal. Agora vamos detalhar cada um desses casos. Olha essa confusão. O que é que isso quis dizer? Gente, o que é regência? O que é regência? Vocês devem estar se perguntando. Sim, eu estou estudando regência, mas o que é? Regência, na verdade, é a capacidade de algumas palavras fazerem exigências, sejam verbos ou nomes. Exemplo, quando você diz assim, eu assisto. Não tem sentido completo, eu assisto. Ou você assiste em algum lugar, ou você assiste alguém,
ou você assiste a algo. Cada um desses tem um sentido diferente. Então, chamamos a palavra assistir de termo regente. Por que termo regente? Porque essa palavra precisa de outra. É como a questão da transitividade que estudamos, que é o verbo transitivo direto e temos o objeto direto. Só que nesse caso estamos falando de palavras. Em alguns casos de verbo. Então, regência é a capacidade de algumas palavras têm de exigirem outras, que elas precisam de outras. Vamos entender melhor aqui. Ó. Temos a regência verbal. É lógico que se temos regência verbal, acontece com o quê? Com o verbo. Se a regência é verbal, acontece com o verbo. Como dissemos acima, a regência verbal acontece quando um verbo exige um termo para completar sua estrutura. Por essa razão, esse termo é chamado de complemento verbal ou objeto. Observe. Alguém poderia fazer a leitura dos exemplos? Eu. Preá assiste seus pais nos trabalhos de casa, a todos os filmes de aventura, em Roda de Fogo. Sentido do verbo: ajudar, prestar assistência, ver, presenciar, morar. Então, vamos observar, ó, como é que acontece. Pré-assiste, sim, onde? Ou a quem? Ou quem? Ou ao quê? Gente, o assistir, quando ele tem um sentido de ajudar, vocês acham que a palavra assistência veio de onde? Hein, gente, assistência. Assistência vem de assistir. Observem que a palavra assistência, ela vem do verbo assistir. Então, prestar assistência não é ajudar alguém? Quando você vai prestar assistência? Sim. Então, Sim. você vai assistir alguém. Agora, observem a diferença através das preposições. Quando diz assim, pré-assiste seus pais nos trabalhos de casa, observem que não tem preposição, ó. Eu começo com pronome possessivo, mas eu não tenho preposição. Então, aqui é no sentido de ajudar, ó. De ajudar, prestar assistência. Quando eu digo que pré-assiste a todos ou a, esse a, ele é preposição. Aí, como é que você vai diferenciar o a artigo e o a preposição? A palavra todos é feminina? Você diz a todos ou todos apenas? Todos é os dois, né? Masculino, Todos. feminino. Todos é usado tanto para o feminino quanto para o masculino. Mas existe todas, né? Para o feminino também. Então, observem que a palavra todos, ela não é uma palavra do gênero feminino. Ela não é uma palavra que precisa do esse a. Então, esse a, ele não é artigo, porque eu não tenho a palavra feminina aqui na frente. É uma preposição. Então, sempre que você for falar o verbo assistir, se direcionando a ver, que é no sentido que mais utilizamos, você tem que colocar uma preposição a todos os filmes de aventura. É no sentido de ver e presenciar. No sentido de morar, é usado em. Quem mora, mora em algum lugar. Quem assiste, assiste em algum lugar. Então, dito isso, deixa eu colocar uns exemplos aqui para ver se vocês conseguem descobrir. Mariana assiste
Ô, professora, Oi? por que a senhora não posta mais coisas lá no Dicas da Tia Carol? Eita, porque eu tô meio sem tempo. Mas eu tava pensando, acredita que eu tava pensando ontem e hoje de manhã em voltar. Porque seria muito útil. Eu mesma adoro quando tem algum Instagram que me ajuda em algumas dicas. Aí eu Eu baixei, pensei... pode falar. Fala. Não, pode falar. Aí eu baixei um aplicativo que me ajuda a fazer as dicas. Aí eu vou olhar se hoje eu volto. E também eu tava sem internet. Eu pensei que a senhora tinha esgotado tudo, já tinha colocado tudo no Instagram e parou. Nada, tem tanta dica que o Instagram não tem memória suficiente para a quantidade de dicas que eu tenho. Tem muitas. E é bem legal, porque eu faço uns quiz, dá para todo mundo participar. Eu vou voltar. É porque eu também sou muito vergonhosa para mostrar minha cara. Mas o ideal seria fazer uns stories também. Fazer uns stories explicando. Mas é porque eu sou péssima para isso. Mas eu vou tentar perder a vergonha. Ó, gente, a partir do que eu expliquei a vocês, na prova, eu vou querer mais ou menos isso de vocês. Observe a regência do verbo assistir e coloque as preposições onde devem ser colocadas. Coloque seus complementos adequados, de forma adequada. No sentido aqui, esse primeiro é no sentido de quê? De ver, ajudar ou morar? Ver, Ver, não é? ver. No sentido de ver, precisa de preposição, o verbo assistir? Quem assiste, assiste um espetáculo ou assiste a um espetáculo? A1. A um espetáculo. Gente, por mais que não falemos, ó, por mais que nós não tenhamos o costume de falar, mas é a um. Vou até marcar aqui para vocês observarem. Então, sempre que vocês disserem, eita, bora no cinema assistir um filme. Não. Você não vai ajudar um filme. Você vai ver um filme. Então, se você disser, vou assistir um filme, está parecendo que você vai lá ajudar. E não é ajudar. Porque quem assiste, assiste a algo, no sentido de ver. Então, sempre vai precisar de uma preposição. Aí você pode perguntar, professora, mas se não fosse um no lugar de espetáculo, fosse o, como ficaria, gente? No lugar de um fosse o? A espetáculo ou ao? Ao. Observe que a palavra ao existe e é uma preposição. E sempre que a dica que eu vou dar é outra aqui de crase. Vocês ainda não estudaram, vão estudar ainda na próxima etapa. Etapa não, que já estamos. Depois da prova, para a prova de 5 pontos, o assunto é crase. Então, observem, ó. Quando eu digo assim, assisto ao filme. Se fosse novela, como seria? Assisto a uma novela. A uma novela. Uma novela. Mas como aqui não tem um, vamos colocar só a novela. Gente, a dica de crase é o seguinte. Sempre que no masculino couber o ao, no feminino tem crase. Sempre. E crase não é assim não, ó. Não é um acento agudo, a diferença. É ao contrário, o acento ele é assim, é o contrário. Então, assisto ao filme. Se fosse feminino, como seria? Assisto à novela. Por que existe esse acento aqui, gente? Porque, olha, em língua portuguesa deveria ser assim: assisto a novela. Você já viram algum texto escrito dessa forma? Não. Então, vamos assistir a novela? A novela? É gago. Porque observem que esse a, ele pertence ao assisto, que é preposição. E esse a, ele pertence à novela, que é artigo. Vocês sabem que toda palavra substantivo feminino, ele é precedido de um artigo a. A cama, a cadeira, a novela. Então, para não ficar essa coisa estranha,
A, os linguistas preferiram colocar A mais A. Então, fica A mais A é igual a. Então, esse A com crase, ele surge da junção desses dois As. Então, sempre que a palavra, se for no masculino, fica ao, no feminino tem crase. Na dúvida, é só trocar. Digamos, eita. Isso serve para outros verbos, viu? Um exemplo. Vou ao baile. Se fosse a festa, como seria? Vou à festa. Vou a uma festa. Tira o uma. Se tivesse o um aqui, seria vou a um baile. Não tem um, ó. Observe que o artigo que tem é o É definido. para mudar do baile para festa, É, para então mudar. não seria craseado. Tem que ser acraseado, ó. Porque, com a justificativa, já disse a vocês aqui. Sempre que eu tiver uma palavra masculina e couber o ao, no feminino vai ser o A craseado. Porque, gente, vocês têm que se tocar que esse A aqui, ele é formado por dois. Então, é a mesma coisa do de cima. Ó. Então, é a mesma coisa. Vocês têm que se tocar nisso. Esse A mais esse A forma esse outro A, que é o A craseado. Então, isso aqui só foi para explicar a vocês o uso da preposição no primeiro exemplo. Mariana assiste ao espetáculo. Ela vê ao espetáculo. Ao. Segundo exemplo. Mariana, enfermos. Aqui é no sentido de quê? Esse segundo assistir. Ajudar. Ajudar. No sentido de ajudar. Então, precisa de preposição quando é no sentido de ajudar? Não. Não. Mariana assiste. Vamos colocar só o os? Os é artigo, gente. Então, isso aqui não é preposição, isso é artigo. Artigo definido. Por que eu coloquei os? Porque são enfermos. Se fossem enfermas, seria o quê? As. 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 Oxe, então ela deveria ser também artigo. O que deveria ser artigo? Ao. O ao não. Sabe por que o ao não? É não? Porque o ao, ó, o ao, esse a, ele é preposição e esse o, epa, e esse o, Antônio, ele é artigo. Então, não tem como. Quem vai a algum lugar. Vou a o parque. Ao parque. Para não ter que ficar ao parque. Que vocês nunca viram em língua portuguesa isso aqui também, ó. Vou a o parque. Isso não existe. Vou ao parque. Então, para não ficar assim, os linguistas somaram os dois, juntaram. Houve uma contração. Eles foram juntos. Então, ao parque. O ao, ele é preposição. O ao, o a sozinho. E o preposições são essas, ó. Ao, a e a. Lembrando que esse segundo aqui, ele só é preposição quando ele é exigência do nome anterior. Então, deixa eu colocar aqui quando não, anotem aí. Quando não acompanha palavra feminina. Então, quando não acompanha palavra feminina, esse a, ele é preposição. Esse a, ele é preposição. Aí se a palavra for feminina, ele é artigo, né? Ele é artigo. Ó, aqui, dois exemplos rápidos. Minha mãe
colocar assim. Minha mãe me deu a carta. E temos aqui observem esses dois, viu, gente? Olha, minha mãe me deu a carta. Minha mãe me deu a carta. Esse a, ele é o quê? Artigo. O microfone da senhora. Hein, gente? Não, estava falando aqui com um pequeno ser chamado cachorro. Esse a, ele é o quê? A carta. Gente, carta é um Ele é- substantivo feminino. Artigo. O a, Sim. o carta é substantivo feminino. Sim. Carta é algo que existe, Carta. tem nome e é feminino. Esse a é lógico que ele é o quê? Artigo. Um artigo. Então, esse a aqui é artigo. Artigo. Artigo feminino. Agora, esse aqui. O é uma palavra feminina? Não. Não, Não. ele é masculino. O é um artigo já. Observe que o já é um artigo. E esse a tá aqui por quê? Quem é que tá pedindo esse a aqui? É a palavra ou é a palavra vou? Vou. Vou. Porque quem vai a algum lugar. Então, observem que esse a aqui, ele é exigência da palavra anterior. Então, esse a, ele é preposição. Tá vendo a diferença entre preposição e artigo? Vocês conseguem descobrir, é visível isso. Porque o artigo, ele só acompanha uma palavra feminina. A Mariana vem ali, a fulana. É artigo isso. A carta, a parede, a cama. Tudo isso, todas essas palavras são artigos. Em todos esses casos, o a, ele é artigo, porque acompanha palavras femininas. E aqui, no último caso, no sentido de morar. No sentido de morar. Mariana assiste a Maceió, assiste Maceió, assiste em Maceió. Assiste em Maceió. Em Maceió. Então, observe que no sentido de morar, a preposição é em. No sentido de ver, a preposição é a. O a sozinho, que nesse caso virou ao, porque tem um outro artigo. E no sentido de ajudar, não tem. Então, se eu disser assim, eu assisto Heloíse carregar os livros, não é no que eu vejo a Heloíse carregar os livros. Quer dizer que eu ajudo a Heloíse a carregar os livros. Aí qualquer pessoa pode dizer, olha, Heloíse, vai deixar, é? A professora Carol ficar vendo você carregar os livros. Não, a Heloíse sabendo a regência do verbo assistir, Heloíse vai dizer não. Ela diz que assiste Heloíse carregar os livros. Então, ela ajuda. Agora, se eu dissesse, assisto a Heloíse carregar os livros, aí sim. Aí sim, eu estaria vendo, porque tem a preposição a. Assisto em bairro Brasília. Não é que eu vejo em bairro Brasília, é que eu moro em bairro Brasília, no bairro Brasília. Eu posso dizer, assisto no bairro Brasília. Por que o no é permitido aqui nesse último caso? Porque, gente, vocês sabem como é que o no, ele é originado? Ó, o no, ele veio do em mais o o. Anotem aí, coloquem no cantinho isso aí, ó. O em mais o o é igual a no. O em mais o a... No. A preposição né? no. O em mais o a é igual a na. E o em mais o um? Num. Num. Muito bem. Num. Deveria ser N mais O, né? N mais O, N mais A. Num.
E o em mais uma? Numa. Numa. Isso daqui, gente, chama de contração. Contração não é só o que a mulher sente para ter bebê, não, viu? Contração é quando eu tenho uma palavra, uma palavra maior e ela perde uma letra para se juntar, como para. Nós não falamos para, nós usamos pra, o tempo inteiro. Eita, traga isso para mim. O ideal é para mim. Só que houve uma contração na fala. É como se ele perdesse um A. Vai ficar pra. É mais prático. Só que em textos, o ideal é usar o para. Então, ó, em mais o, no. Em mais a, na. Em mais um, num. E o em mais uma, numa. Todas essas que estão depois do sinal de igual são preposições agora. Viram preposições. Professora, Oi. eu queria saber uma coisa. O num e o numa viram uma parte formal, né? Não quando vai escrever, tipo, eu vou fazer alguma coisa para, tipo, uma pessoa superior e eu digo assim, eu preciso ir em um determinado lugar. Eu tenho que dizer em um ou eu posso dizer num? Os dois, Camila. Antigamente só era permitido em um lugar. Você pode falar num lugar, numa. Pode usar tranquilamente. Entendeu? Sempre que eu acordo, vou numa padaria, tranquilamente, não tem problema. Então anotem isso aqui, ó. Essa contração que acontece, preposição em, enquanto que eu vou fazer a chamada, gente. Só um momento, viu? Frequência, nono ano. Abraão. Abraão faltou. Voltou, foi. Vou colocar aqui alunos. Abraão, André, Faltou. Antônio, Presente. Everton, Presente. Guilherme, faltou. Ele tá aqui. Cadê ele? Falou? Não. Não falou não. Acho Guilherme, que resolver alguma coisa. Presente. sim. Heloíse, Presente. Camila, Lucas, Lucas faltou. Luiz Henrique, Presente. Mário, presente. Ele falou. Maíla, Ainda falou no chat. Maíla também. Lucas colocou presente. Renata, Presente. Vitória. Gente, o que está acontecendo com a Vitória, que não está participando das aulas? Então, faltaram a aula de português,
Abraão, André e Vitória. Tchau. Para esse é o momento. Então, gente, o que eu quero que vocês façam para amanhã. Para amanhã, eu quero que vocês leiam, só leiam, a página 42, 43, 44, 45. Então, da 42 a... Deixa eu ver onde para aqui. Tenho certeza que a gente já leu isso aqui. Da 42 a 49. Vou mandar aqui no grupo. Leitura da página 242 a 249. Para amanhã. Não esqueçam, porque amanhã eu vou perguntar, viu? Amanhã eu vou pedir para explicar. Então, amanhã eu vou realizar tipo um debate. Vou chamar o nome de alguém e vou pedir para explicar as regências que estão aqui no livro. Então, tem regência do verbo aspirar, do verbo de outros verbos, como o verbo tocar. Então, temos várias regências no livro. Quero que vocês leiam. Amanhã eu vou perguntar individualmente e, em seguida, eu vou explicar melhor para que possamos fazer alguma atividade e mandar uma atividade para casa, para a segunda corrigirmos. Certo? Deixa eu ver quem falou aqui. Que coisa, professora. Assim, viu? Só para deixar claro. Tchau, gente. Tchau. Hoje nós temos 2 aulas. Temos, né? Temos. Tem. Temos, então até Hoje é mais tarde. quinta. Então, até mais tarde.